Olá, tudo bem com você? Eu quero neste vídeo fazer uma breve reflexão sobre um assunto de extrema importância, porque ele tem que ver com a vida da igreja, a vida devocional, a vida no culto, tem que ver com a nossa existência mesmo, porque esse assunto nos acompanha desde que nascemos. Eu estou me referindo aqui à música. A música é uma bênção quando usada por pessoas consagradas a Deus. Eu digo aqui a música sacra. A música realmente aproxima as pessoas de Deus. A música tem o poder de alcançar aqueles cantinhos da mente e do coração que nem sempre a pregação falada consegue alcançar. Quando aliada à pregação, é um instrumento muito poderoso e vem sendo usada ao longo da história do cristianismo e mesmo antes como instrumento de aproximação das pessoas a Deus. Porém, quando mal utilizada, e é possível sim usá-la como algo ruim, negativo, satânico até sabemos que Satanás ele conhece muito de música. Nós sabemos que no céu os anjos entoam louvores a Deus, portanto são conhecedores do assunto da música, obviamente, e por isso a música pode ser mal utilizada quando a pessoa não está realmente, não se coloca realmente nas mãos de Deus para ser um instrumento de salvação, um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. É um assunto delicado. Eu já até gravei aqui um vídeo em meu canal, com base em alguns textos extraídos do livro Música, de Ellen White. Eu quero mais uma vez recomendar fortemente esse vídeo, esse livro, melhor dizendo. O vídeo foi baseado em algumas citações do livro Música, de Ellen White, publicado pela CPB, cpb.com.br. Eu disse no outro vídeo e repito aqui, como editor, por exemplo. Eu sou um editor da igreja, trabalho na editora da igreja aqui no Brasil. Eu estudei a fundo o livro O Outro Poder. O título original é Conselhos aos Editores, para saber quais são as diretrizes divinas para o meu trabalho, para a minha função, para a minha missão. Como pregador, também já estudei vários livros sobre homilética, cursei essa disciplina no meu mestrado em teologia, e foi uma bênção todo esse estudo, para tornar a pregação melhor, mais assertiva, e claro, sempre dependendo do poder do alto, que é o principal, o mover do Espírito Santo. E eu entendo que os músicos devem ter o mesmo tipo de atitude, e eu louvo a Deus por aqueles que fazem isso, estudam a filosofia, a teologia da música, estudam os documentos da Igreja Adventista para saber, me refiro aqui aos músicos da Igreja Adventista, obviamente, para saber o que a igreja espera deles, como eles podem ser mais úteis na causa, na missão de Deus através da igreja. E há bons livros sobre música, a começar por esse que eu acabei de citar, de Ellen White, que dá as diretrizes assim mais amplas, no aspecto mais teológico, bíblico. Há livros de outros autores, estudiosos do assunto. Daqui a pouco eu vou até citar alguns deles, ou pelo menos há algumas obras aí que podem ser estudadas, né? Como por exemplo o livro Cristãos em Busca do Êxtase, né, do Dr. Vanderlei Dornelles, que foi republicado pela Casa Publicadora Brasileira também. É um livro bem interessante, não fala só sobre música, mas dá uma visão geral sobre como também a música pode ser usada para levar as pessoas ao transe místico, e em lugar de aproximar da palavra de Deus, afastar as pessoas desse conhecimento, desse contato com o culto racional. Enfim, eu quero começar aqui quero continuar aqui, né, nessa reflexão, lendo aqui o Salmo 137, que diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem-nos um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha?
Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada no céu da boca, e eu não me lembre, e se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Enfim, o Salmo, ele mostra aqui a tristeza daqueles que estavam exilados em Babilônia, e eu li uma breve reflexão do meu amigo de lives, pastor Sérgio Monteiro. Ele postou duas reflexões a respeito, breves reflexões a respeito desse salmo aqui. Na primeira ele falou assim: enquanto não formos para o exílio, não teremos falta das músicas de Sião, porque amamos as de Babilônia. E depois, eu creio que, havendo tido alguma reação a essa fala dele, ele postou outro pensamento que diz assim: quando dizemos que não existe Babilônia, sonegamos nossa missão, que é anunciar sua queda. Quando cantamos suas músicas babilônicas, digamos assim, falamos suas palavras e vivemos sua vida, a vida ao estilo babilônico, ao contrário, anunciamos a nossa queda. Em lugar de anunciar a queda de Babilônia, seus erros doutrinários, sua confusão ideológica, esse sistema de engano e mentira que o Apocalipse apresenta, quando abraçamos ideias babilônicas, a ideologia babilônica, o comportamento babilônico de confusão e erro, nós anunciamos a nossa queda espiritual. Achei bem interessante essa reflexão aqui do pastor Sérgio Monteiro, até porque o texto da reflexão de hoje do Reavivados por Sua Palavra, já estamos em Apocalipse 14, foi justamente esse, né? A mensagem dos 3 anjos. E eu quero recomendar para você também um vídeo que está aqui no meu canal, com o título A Mensagem Mais Importante. Vá ao buscador do canal aí e procure essa pregação, A Mensagem Mais Importante. Eu faço ali uma explanação detalhada sobre o significado das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. De fato, há um anúncio de graça nessas mensagens, resumindo aqui, né? Porque elas começam com o Evangelho Eterno, e o Evangelho é Jesus Cristo e a sua obra redentiva pelos pecadores. Então, essa mensagem deve começar com a graça de Cristo, a salvação, mas depois vem a denúncia de Babilônia e seus erros. O Evangelho Eterno em oposição aos dogmas, ao vinho adulterado de Babilônia. A palavra de Deus em sua integralidade, totalidade, contra as mentiras de Satanás, a hermenêutica seletiva de Satanás, tentando recortar partes da Bíblia e apenas aceitar aquelas que são convenientes às suas práticas, aos seus pecados, ao seu ponto de vista. As 3 mensagens angélicas colocam a palavra de Deus, o Evangelho Eterno, em evidência, e nos convidam a uma obediência por amor, mas respeitosa e séria, à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Inclusive, o mandamento do sábado é destacado ali nessas 3 mensagens angélicas. Então, é bem interessante que essas coisas tenham convergido nesse momento, né, em que há muita gente discutindo nas redes sociais sobre a música cristã, a música adventista, enfim. Eu já disse e repito, né, eu não sou músico, sou um apreciador da boa música. A música adventista teve um papel muito importante na minha vida, na minha conversão. Eu que na minha juventude fui fã de bandas e cantores, bandas como Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, U2 e outras mais, né? Mudar para os Arautos do Rei, naquele tempo, nos anos 90, mudar para conjuntos e cantores adventistas, sacros, realmente foi uma transição bem interessante. Mas Deus mudou meus gostos, minhas preferências. Aconteceu também com o meu paladar, aconteceu também com as minhas preferências de leitura, de consumo de mídia. Eu que era um viciado mesmo, assim, posso dizer, em filmes, livros de ficção científica, histórias em quadrinhos de super-heróis. Deus operou uma mudança em mim e eu passei a me tornar um leitor voraz da palavra, da Bíblia Sagrada. No começo não foi muito fácil, mas Deus foi mudando isso em mim também.
No começo não foi fácil abandonar meus hábitos alimentares deturpados, né? A bebida, as coisas que eu bebia. Não foi muito fácil, não. Eu compreendo a luta de muitas pessoas que enfrentam, né, esse desafio na área alimentar. Mas Deus muda a gente, Deus vai ajudando e você gradualmente vai colocando a sua vida em conformidade com a vontade de Deus, que é o ideal para a nossa vida. E assim aconteceu também com minhas preferências de literatura, de filmes e séries e tudo isso aí, né? O que nós não podemos fazer é nos entregar a essas coisas como se fossem de menos importância, como se não influenciassem a nossa vida e não secularizassem nossos pensamentos. Então no assunto da música é a mesma coisa, nós temos que amar as músicas de Sião e não as de Babilônia. Eu não sei quais eram as músicas de Babilônia, tampouco também como eram as músicas de Sião. Mas o que eu percebo é que há uma diferenciação. A Bíblia sempre faz essa diferenciação entre o povo de Deus e aqueles que se entregam ao pecado, entre aqueles que estão em Jerusalém e os que estão em Babilônia, entre o remanescente fiel e a maioria do caminho largo. Há uma distinção. Não pode haver mistura entre o sagrado e o profano. Isso eu aprendi desde cedo, quando comecei a estudar a palavra de Deus com mais seriedade e me tornei então um adventista do sétimo dia. Eu sempre entendi que não deve haver mistura entre o sagrado e o profano, que não é possível você misturar trevas com luz. Quando a luz chega, ela ilumina, ela espanta as trevas. Eu selecionei aqui alguns pensamentos de uma palestra que eu fiz alguns anos atrás sobre a filosofia e a teologia da música, porque a parte técnica, realmente eu não sou ali um especialista nisso. E eu respeito os especialistas, né? Assim como, por exemplo, quando falo de criacionismo, eu até me atrevo a falar um pouco sobre biologia, por exemplo. Eu tenho uma pós-graduação em biologia molecular, mas geologia, astronomia, eu respeito os especialistas e vou consultá-los e vou citá-los. Assim também tem que ser com respeito à questão musical. Mas podemos, nada nos impede, nenhum membro da igreja está impedido de conhecer a filosofia da música, a teologia da música, para ter uma noção mais precisa do que é realmente o louvor, de como nós podemos nos posicionar com relação a esse assunto e que tipo de conteúdo musical podemos consumir. Eu começo, por exemplo, aqui com um texto de Ellen White que mudou completamente a minha vida em relação a esse assunto da música, o meu consumo de músicas, né? Está lá em Mensagens aos Jovens, página 295, diz assim: anjos estão observando uma casa distante. Jovens se reúnem ali a som de música vocal e instrumental. Cristãos estão reunidos, mas que se ouve ali? Uma canção, uma música leviana própria para o salão de baile, salão de dança. Veja, os puros anjos recolhem a luz para si e as trevas envolvem os que estão naquela casa. Os anjos se afastam da cena, estão tristes. Ah, mas Ellen White não era uma especialista em música. Claro que não, mas ela era uma profetisa. Ou seja, está muito acima de teólogos, músicos, filósofos. Ela recebia orientações diretas de Deus. Era a mensageira do Senhor, como ficou conhecida. E eu creio nisso. Por tudo que eu já estudei sobre o dom profético dela, eu creio nisso de todo o meu coração. Então, se ela disse que havia cristãos, jovens cristãos ali tocando músicas próprias para o salão de dança, próprias para a dança, enfim, não precisa entrar em muitos detalhes, né? Porque é a música mundana, digamos assim. Os anjos ficaram tristes com isso, ao ver que aqueles jovens estavam ali envolvidos com esse tipo de música. Imagine como ficam tristes quando música desse tipo, músicas próprias para o salão de baile, músicas próprias para o salão de dança, são trazidas para o contexto religioso, sacro. É a velha mistura do sagrado com o profano. Então eu confesso a você que esse texto, quando eu li pela primeira vez, me ajudou muito a tomar a decisão de não mais ouvir músicas profanas. Músicas e a seleção com respeito a músicas seculares passou a ser tremendamente criteriosa, a ponto de eu quase não encontrar mais nada que pudesse ser ouvido por aí. Praticamente nada. O meu repertório mudou completamente por causa desse texto e de outros mais que eu estudei com o tempo. Um outro texto que eu quero compartilhar aqui é do livro Música, Sua Influência na Vida do Cristão, esse de Ellen White, que eu já recomendei para você.
em que ela faz aqui, interessante que ela menciona aqui uma música secular, e ela elogia essa música inclusive, mas ela dá as características dela, olha só. Em certa ocasião, então, numa viagem de navio, Ellen White estava ali viajando, e ela registrou o seguinte: os músicos do navio entretinham os impacientes passageiros com música bem apresentada e bem selecionada. Ela não feria os sentidos, era suave e realmente gratificante aos sentidos, porque era harmoniosa. Suave e harmoniosa, veja que interessante. Não há nada de errado, né? Assim, essencialmente errado numa música secular, desde que ela seja bem selecionada e tenha essas características aqui. Veja só. Um outro texto é de Eurídice Osterman, uma estudiosa do assunto, né? No livro O que Deus diz sobre a música, se eu não me engano, é da Unas Press, né? Da Unas Press, editora do NASP. Ela diz assim, ó: a música associada ao mundo entorpece a mente apelando à natureza carnal e, portanto, evoca reações físicas que minimizam a contemplação intelectual que é necessária para discernir e entender preceitos espirituais. Mais ou menos na linha daquele livro do Dr. Dornelles sobre o êxtase, né? Cristãos em busca do êxtase. A música que é muito associada à questão carnal, meramente emocional, ela realmente pode prejudicar a questão da contemplação intelectual. Enfim, eu estou lendo aqui especialistas, né, autores. Repito, não estou me atrevendo a falar sobre questões técnicas, porque não é realmente a minha praia. Eu estou compartilhando coisas que eu li, que eu estudei. Muitas músicas que são tidas como músicas de louvor acabam sendo como alguns sermões também são, né, músicas focadas no ser humano, que apenas expressam sentimentos humanos e praticamente não trazem mais teologia, Bíblia. Eu fico pensando, na época da perseguição, quando chegarmos lá, quais serão as músicas que vão realmente nos confortar quando não mais tivermos a Bíblia conosco, quando as coisas estiverem acontecendo e se encaminhando para o fim? Será que serão esses louvores gospel que tem ali 3, 4 linhas apenas repetidas à exaustão, fraquíssima teologia, muitas vezes até uma poesia medíocre? Ou serão os grandes hinos espirituais que trazem conteúdo teológico, que nos lembram da palavra de Deus? Eu tenho certeza que nesse momento serão esses hinos que vão nos fortalecer para prosseguir em nossa caminhada até a Canaã Celestial. Um livro que eu quero recomendar para você é da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, especialmente se você é músico. É o livro Novo Ritmo, de Ivor Myers. A história de um ex-artista de hip hop. Portanto, alguém que tem realmente, como se diz, o lugar de fala. Ele fez parte de um grupo chamado Boogie Monsters, que, segundo eu vi aqui no relato, era um grupo famoso, tinha contratos milionários, e ele então conta a experiência dele de como ele abandonou esse estilo de música, hip hop e outros, né, estilos assemelhados. Hoje o Ivor Myers é um pastor. E o livro está disponível no site da CPB, cpb.com.br, o título Novo Ritmo de Ivor, com Y, Ivor Myers. Um texto bíblico que eu quero compartilhar com você também é 1 Coríntios 10, 23, 24 e 33, que diz assim: todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busque seu próprio bem, e sim o dos outros. Não vos torneis motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus, assim como em tudo eu também procuro agradar a todos. Pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Essa postura de Paulo eu acho muito sábia, claro, inspirada, e deveria ser a de nós todos, incluindo os músicos. Muitas vezes o nosso gosto pessoal deve ser deixado de lado. Se nós estamos caminhando, indo por um caminho que vai trazer escândalo ou opróbrio à igreja, deveríamos desviar a rota. Deveríamos evitar que isso acontecesse. A humildade cristã deve nesse momento falar mais alto do que a arrogância de pensar que todos devem agora aceitar o que eu creio, o que eu penso, o que eu pratico, porque é assim que eu penso e pronto, final. Não deve ser assim. Que esse texto aqui seja realmente o motivador, um grande motivador de nossas atitudes. Evitar ferir sensibilidades. Alguns pensam, mas precisamos educar as pessoas para que abram a mente. Também.
também concordo com isso, mas fazer isso com espírito de oração, com consagração, com humildade, para que não sejamos, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, aqui, que eu acabei de ler, pedras de tropeço na fé, no caminho de algumas pessoas. Eu preciso dessa maturidade. Eu como pregador, e você talvez como cantor, eu falo para você agora também, e especialmente para você, nós precisamos muito, meu querido, minha querida, do poder do alto, do discernimento espiritual, da humildade cristã, para saber se o que estamos fazendo, se o exemplo que estamos dando, ele está edificando ou causando polêmica desnecessária, ou causando escândalo entre o povo de Deus. Isso não é bom, isso é algo reprovável, é algo triste na verdade. Deus nos dê essa humildade e esse discernimento. Esse discernimento só vem pela comunhão com Deus. Quando buscamos a Deus de todo o coração, com o coração aberto, a mente aberta, lemos a Bíblia todos os dias em oração, aí o Espírito Santo ele toma conta dos nossos pensamentos, de nossas atitudes, dos nossos dons, nossos talentos e os transforma em bênção para as pessoas. É o que Paulo fazia, né? Quero ler também aqui alguns textos, como este aqui, que é um voto de 2005, deixa eu ver aqui precisamente, né, o número do voto, da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Divisão Sul-Americana é a sede da Igreja Adventista para quase toda a América do Sul, né, 8 países que compõem essa divisão aqui na América do Sul. É o voto 2005, 116, de 5 de maio de 2005, e diz assim: deve haver um cuidado especial para não utilizar músicas que apenas agradem os sentidos, tenham ligação com o carismatismo ou tenham predominância de ritmo. Ou seja, elementos que vão exacerbar a questão emocional e, como já li aqui o texto da Eurídice, né, e do Dr. Dornelles, vão acabar prejudicando o pensamento racional, o culto racional. Então, é um voto, né, oficial da igreja esse aqui. Eu vou ler também aqui agora duas citações do livro Declarações da Igreja. Esse é publicado pela CPB, Casa Publicadora Brasileira. São documentos oficiais votados pela Associação Geral, agora a sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este aqui, por exemplo, diz assim, na página 273. Cremos que o Evangelho exerce impacto em todas as áreas da vida. Portanto, sustentamos que, por causa do vasto potencial da música, para o bem ou para o mal, não podemos ser indiferentes a ela. Temos que tratar esse assunto com seriedade. Embora reconhecendo que o gosto na questão da música varia grandemente de indivíduo para indivíduo, cremos que a Bíblia e os escritos de Ellen White sugerem princípios que podem formar nossas escolhas. Princípios que podem formar nossas escolhas. A cultura varia, os tempos mudam, mas há princípios que são imutáveis e eles devem balizar nossas produções e nossas escolhas. Por isso é importante estudar esse assunto. Outra citação da mesma página diz assim, do livro Declarações da Igreja, um livro muito importante. Seria bom que todos os membros da Igreja Adventista lessem esse livro aqui. Nem toda música considerada sacra ou religiosa pode ser aceitável para um adventista do sétimo dia. A música sacra não deve evocar associações seculares, nem sugerir a conformação com normas de pensamento ou comportamento da sociedade em geral. Eu diria que, inclusive, estilos musicais não deveriam ser abraçados, né, de forma irrefletida, de forma de qualquer jeito, né? Estilos que não condizem com um ambiente cultico e nem com a vida de um cristão, que talvez, ainda que tenha uma letra religiosa ou uma letra sacra, evocam pensamentos e um contexto que não tem nada que ver com o do cristianismo. Eu vou ler uma citação aqui de um pastor da Assembleia de Deus, veja só, tem outras igrejas preocupadas com esse assunto também, não são só os adventistas. Ciro Sanches Zibord, ele escreveu: os líderes e membros das igrejas gospelizadas se conformaram com o mundo. Seus cantores se inspiraram ou se inspiram em astros mundanos, como declarou há algum tempo o integrante de uma famosa banda gospel. Ele disse: a gente ouve Bob Marley, mas só para se informar. A tônica das mensagens evangelísticas, entre aspas, pregadas nessas igrejas é: venha como está e fique como quiser. Quem tem sido o referencial, quais têm sido os referenciais para os músicos? É uma pergunta importante também, né? De onde vem a inspiração, a fonte de inspiração?
Esse é um texto do pastor Douglas Reis, no livro Explosão Y, um livro dele, né? Adventismo, Pós-Modernidade e Gerações Emergentes. Ele diz assim: quando Ellen White comenta os efeitos danosos que a música popular de seus dias causava sobre os jovens, desviando-lhes a mente da verdade, isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 496 e 497, temos que entender sua orientação dentro de uma época em que o jazz começava a se generalizar. Daí se pode constatar que Ellen White era uma crítica social, não alguém que recomendasse o uso indiscriminado de influências culturais com objetivos evangelísticos. O filtro tem que ser bíblico, sempre. Alguns conselhos que eu passei naquele outro vídeo, né, que eu recomendo a você, vou deixar aqui na descrição deste vídeo a indicação dele, eu quero repetir aqui. De Ellen White, o livro Música, ok? Da CPB, página 11. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração tanto quanto a oração. Veja a importância da música. Página 12. Frequentemente, pelas palavras de um canto sagrado, são liberadas as fontes do arrependimento e da fé. Página 24. Não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a expressão vocal distinta. Que o louvor a Deus seja entoado em tons claros e suaves, sem estridências que ofendam o ouvido. Página 25. Às vezes é mais difícil disciplinar os cantores e fazê-los atuar de forma adequada do que desenvolver hábitos de oração e exortação. Muitos querem fazer coisas da sua maneira, não concordam com as regras e ficam impacientes sob a liderança de alguém. Nós vivemos numa época de ódio à normatividade, às regras, aos princípios, né? É realmente uma época pós-moderna de desvalorização das verdades essenciais, verdades absolutas. Mas eu peço do fundo do meu coração e com o coração aberto a você, especialmente você que é músico, que mantenha a sua mente, seu coração abertos para receber orientações de Deus. Não seja como esses aqui que Ellen White está denunciando, que não querem aceitar a correção, a orientação que vem de Deus. Sejamos todos nós humildes para aceitar as orientações que vêm de Deus por meio de sua igreja, por meio de textos inspirados, por meio de literatura oficial. Se somos cantores, pregadores, pastores desta igreja, nós temos um compromisso com essa igreja. Outro texto aqui da página 32. Deus não se agrada de barulho e desarmonia. 48. A música, quando bem utilizada, é uma grande bênção, mas quando mal utilizada, uma terrível maldição. Eu quero agora partilhar com você algumas citações aqui do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que, óbvio, é uma literatura, é um livro, né, que orienta a Igreja Adventista em todo o mundo. É um documento oficial da Igreja Mundial. E ele diz assim na página 150 do original em inglês, que você pode encontrar no www.adventist.org Resources Church Manual. Está lá. Depois eu posso colocar aqui também na descrição o link direto, né? Mas também tem em português, né? A Casa Publicadora Brasileira publica também esse manual. Diz assim: qualquer melodia que tenha alguma coisa em comum com jazz, rock e formas híbridas com eles relacionadas, ou qualquer letra que exprima sentimentos fúteis e triviais, deve ser rejeitada. Veja só, então não é qualquer tipo de música que se considere assim, que se possa considerar adequada, repito, para um ambiente cultico, para o louvor, para que um grupo musical, um solista, um trio, um quarteto que leva o nome da igreja possa adotar assim de forma indiscriminada, né? Vou repetir aqui: qualquer melodia que tenha alguma coisa em comum com jazz, rock e formas híbridas com eles relacionadas, ou qualquer letra que exprima sentimentos fúteis e triviais, deve ser rejeitada. Isso está no Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na página 150, na versão original. Na página 94, está aqui no texto em inglês: a igreja deve ter grande cuidado em selecionar músicas para escolher somente aquilo que realmente seja consagrado e proveja apropriada música para toda a igreja, para a adoração de toda a igreja e os encontros da igreja. Música secular ou de
natureza questionável nunca deveriam ser introduzidas em nossos serviços de culto. Isso está no Manual da Igreja original, em inglês, né? Estou traduzindo aqui direto do original em inglês, na página 94, mas também pode ser encontrado, obviamente, no Manual da Igreja, aqui traduzido para o português e publicado pela CPB. Eu quero ler aqui, finalmente, finalizando esse vídeo, um texto do Grande Conflito, página 509, e contar uma breve experiência que eu vivi lá nos anos 90. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás, logo deixará de temer o Senhor deles. Ou seja, temer a Satanás, né? E o mal. Quando no caminho do dever somos levados à prova, como foi Daniel, na corte do rei, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se nos colocarmos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. Grande Conflito, página 509. Eu quero repetir só essa frase aqui inicial que diz assim: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. O que esse texto me faz lembrar? De uma experiência que eu vivi quando ainda era recém-convertido. Era ali ano, acho que 95, provavelmente, ou 96, acho que 95. Eu estava participando de um acampamento de carnaval, um retiro de carnaval, lá na minha região, em Santa Catarina. E eu me lembro que foi convidado, inclusive, um conjunto musical muito bom, de uma outra cidade, de um outro estado, participou conosco desse retiro. E o sábado foi uma bênção, nós tivemos boa pregação pela manhã, à tarde tivemos culto jovem, com estudos assim bastante aprofundados, e um dos tópicos desses estudos foi justamente a música e a influência da música. Analisamos ali essas questões, algumas das que eu mencionei já aqui neste vídeo. Foi muito produtivo, muito bom e esclarecedor realmente. Detalhe é que à noite, no famoso momento de homenagens, né, dos homens para as mulheres, na noite seguinte seria das mulheres para os homens, alguns excessos foram cometidos. E situações assim muito chatas, né, usando, claro, é um momento de descontração, mas mesmo no momento de descontração e recreação, devemos ser orientados pelo Espírito Santo. Eu não estou aqui tecendo críticas a ninguém, eu estou fazendo uma análise apenas, né, e uma reflexão com base nessa experiência que eu vivi. De certa forma, praticamente tudo que foi estudado naquele sábado à tarde, ou boa parte do que foi estudado naquele sábado à tarde, foi negada na parte da noite, né, na programação da noite. Eu fiquei muito triste, eu havia levado visitantes para aquele acampamento, para aquele retiro. Depois tive que conversar com essas pessoas, explicar que, como diz Ellen White, né, embora haja defeitos na igreja e deva haver até o fim, ela é menina dos olhos de Deus. Eu vou deixar aqui também na descrição um post no meu blog, outra leitura, que eu de quando em quando leio para recobrar meu ânimo, minha esperança nessa igreja que eu amo de todo o meu coração, que é o post A Esperança para a Igreja. Há muitos textos de Ellen White em que ela diz que a igreja, débil e defeituosa como seja, ela é o objeto do amor supremo de Deus. E Deus vai colocar tudo em ordem, e eu descanso nessa promessa. É uma igreja composta por seres humanos. Nós não somos a igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo. E no que se refere a esses membros, há problemas, há defeitos, porque eu sou problemático, eu sou defeituoso, eu sou pecador, você também. Então, a parte humana da igreja é problemática, mas o cabeça dela é perfeito, é Jesus Cristo. E Ele é o dono dessa igreja, Ele vai colocar tudo em ordem. Nós é que precisamos nos alinhar com a vontade dEle, para que na sacudidura não sejamos lançados fora, mas permaneçamos na peneira, permaneçamos no barco, permaneçamos na igreja. Eu expliquei isso para aqueles meus amigos, oramos juntos, mas naquela noite eu senti algo muito forte em mim. Eu não sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa, eu vou onde me convidam, onde Deus me manda, mas não fico assim me oferecendo para algumas coisas. Eu sou um pouco mais reservado, esse é o meu perfil, mas eu senti algo muito forte naquela noite, como Deus me mandando fazer uma oração encerrando aquela programação, mas eu achei que era inapropriado porque não havia clima nem para oração mais. Mas eu fui à frente, impelido. Pedi o microfone, eu era um dos líderes jovens, né, ali da minha igreja. Pedi o microfone para fazer uma oração de encerramento da programação daquele dia, daquela noite. Me passaram o microfone e eu pedi que todos nos ajoelhássemos. Aí o clima ficou contrastante, né? Parece que não havia realmente um clima para adoração, ainda mais de joelhos, né? Nos ajoelhamos
E eu orei pedindo perdão a Deus pela nossa cegueira espiritual, pelos nossos pecados, pela nossa incoerência. Enfim, foi uma longa oração de arrependimento, de contrição. Eu fiz essa oração com lágrimas nos olhos. Depois eu fui levado para uma sala e ali a discussão foi calorosa. Foi quente, né? Pessoas me acusando, pessoas me defendendo, dedos na cara e coisas assim. Enfim, e eu só repetia que esse texto de Ellen White que me veio à mente, né? Que nós não vamos conseguir converter os jovens para a igreja usando métodos mundanos. Nós vamos perdê-los para Satanás. Enfim, depois daquilo eu me retirei. Fui para um lugar mais reservado com alguns amigos mais íntimos, com a minha namorada, hoje esposa, Débora, e ali ficamos em oração. E eu estava chorando, porque eu chorei muito naquela noite, porque eu não queria ser pedra de tropeço para ninguém, não queria causar constrangimento a ninguém, mas eu me senti movido a fazer essa oração e depois eu pude ver assim vários pequenos grupos reunidos em vários lugares discutindo o assunto. No dia seguinte eu recebi manifestações de apoio, algumas críticas também, e eu só pedi a Deus que aquilo que eu fiz pudesse servir de motivação para a reflexão a respeito da nossa coerência como cristãos. Eu amo esta igreja, eu amo os irmãos desta igreja, eu amo os músicos desta igreja, eu amo pregar o evangelho nesta igreja, a igreja remanescente de Deus, mas eu percebo sim que nós precisamos desesperadamente de um reavivamento, de uma reforma. Precisamos realmente de mais consagração, de trabalhar juntos como líderes e liderados, como pastores e membros, como pregadores e cantores. Precisamos dar as mãos e entender que a missão está acima dos nossos gostos, das nossas preferências. Que todos os nossos recursos e talentos devem ser usados para salvar pessoas e fazer isso de modo unido, de mãos dadas. Eu espero que você compreenda o meu intuito com este vídeo. Repito que eu gravei isso de coração aberto, orei antes de gravar, quero orar também para encerrar esse vídeo, e se serviu para a sua edificação e para a sua reflexão, eu fico feliz, certo? E continuemos orando, né, pelos músicos da nossa igreja, pelos cantores, pelos compositores, instrumentistas, porque eu sei que assim como os pregadores, eles são muito tentados por Satanás, porque a música é poderosa, como já vimos. Então Satanás vai tentar desvirtuar esse poder, assim como ele faz com a pregação e com outras áreas da obra de Deus. Então oremos sempre pelos músicos, oremos sempre pelos pregadores, oremos pela igreja de Deus. Jesus está voltando em breve e nós precisamos nos conscientizar disso, não nos distrair pelo caminho e focalizar a missão sempre. Permanecer firmes sob a orientação do Espírito Santo. Quero convidar você a orar comigo neste momento. Pai eterno, bondoso Deus, nosso Criador, eu te louvo, Senhor, porque na tua bondade tu nos orientas, tu nos nos forneces tantas informações inspiradas. Ajuda-nos, Senhor, a alinhar nossa vida, nosso procedimento com essas orientações. Ajuda-nos, Pai, a cantar as músicas de Sião e não as de Babilônia, a usar, Senhor, os recursos e talentos que nos deste sob a orientação do Espírito Santo. Que consagrados, Senhor, a Ti, possamos ser instrumentos de salvação e não pedras de tropeço. Ajuda-nos, Senhor, a colocar a Tua palavra acima das nossas vontades, nossas preferências, nosso gosto pessoal. Ó Deus, dá-nos humildade para Te servir e servir ao semelhante. Continua conduzindo Tua igreja, Senhor, débil e defeituosa como ela é. Que nós consigamos entender que acima de tudo está o nosso Pai Celestial, interessado na salvação do povo de Deus e por meio deste povo na salvação de todas as pessoas que aceitarem essa proclamação da verdade. Ó Deus, abençoa grandemente os músicos da Tua igreja, para que sintam o desejo de se consagrar mais e assim ser instrumentos de salvação e bênção a muitas pessoas. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, é o que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e também o seu ministério.